Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Vamos encerrar nossa semana de aula? Anotem no caderno, cabeçalho, sexta-feira, 4 de setembro de 2020, aula na modalidade online. Para nossa aula de português hoje, nós vamos apenas fazer a correção das atividades das páginas 128, 129 e 130. Vamos lá? Na página 128, primeiro pediu para nós juntarmos as caixinhas da mesma cor e formar palavras, né? Então, nós vamos formar as palavras: pessoa, colher, queixo, desça e arranhar, tá? Juntando as cores aí. Depois, aqui no número 1, estava mostrando alguns verbetes do dicionário com duas palavras, excelente e passeio. Eu falei para vocês que não precisava responder a letra A e a letra B, era só para a gente comentar, né? Letra A. O que indicam os pontos nas palavras entre parênteses são esses pontinhos aqui. Eles indicam a separação silábica, certo? Quantas sílabas há na palavra excelente e passeio? 1, 2, 3, 4 sílabas na palavra excelente. 1, 2, 3 na palavra passeio, certo? Não precisava responder. Se alguém respondeu, também não tem problema. Depois aqui nós vimos um lebretinho da divisão silábica, né? Da classificação conforme o número de sílaba, que nós já aprendemos, só para recordar. E o número 2 pediu para a gente consultar um dicionário para fazer a separação das sílabas das palavras aqui, né? Como eu falei para vocês, não precisava nem do dicionário, que vocês já estão bem acostumados a fazer esse tipo de atividade. Mas, na dúvida, tudo a gente consulta o dicionário. Não sabe o que significa a palavra? Consulta o dicionário. Não sabe, não tem certeza da separação das sílabas? Consulta o dicionário, né? Correção. Então, como que eu separo? Cor. Ó, os dois R's não podem ficar juntos. Reção. Linho. Queijo. Queijo. Sossego. Mesmo caso, os dois S's aqui. Sossego. Nascer. Nascer. Açougue. Açougue. Certo? Página 129 agora. Aqui tem um box verde, né? Lembrando um pouquinho da questão das duplas de consoantes, que nós já vimos na aula passada. E o número 3 pediu pra gente trocar os códigos, né? Por letras e formar, pela dupla de consoantes e formar palavras. Então nós formamos bolha. Como que separa? Bolha. Formamos cresça, cresça. Crescer, crescer. Amiguinho, amiguinho. Certo? 4. Consulte o dicionário e sublinhe as palavras com divisão silábica incorreta, né? A que não está correta. Exceção, disciplina e possível. Qual que tá errada? Possível, porque os dois S ficaram juntos aqui. Tá errado. Então, sublinhar ela. Enxaqueca, carroça e galinha. O carroça, os dois R's está junto, gente. Não pode. Lá no primeiro e segundo ano a gente fala que essas letrinhas não podem ficar junto, que elas brigam. Salsicha, agasalhado e pressa. Então qual que tá errado? O agasalhado, porque separou o LH. E nós acabamos de ver lá no box que essas palavras, essas letras, essas consoantes, né? A dupla LH, NH, CH, GU e QU não se separam. Então aqui como que seria correto? Aí agora nós vamos pôr aqui na linha de baixo. Como que é a separação correta de possível? Possível. Carroça, separa os dois R's, assim como separou os dois S. Carroça. E agasalhado? Agasalhado. Né? Sem separar o LH aqui, conforme separou em cima. Tá bom? Agora, a próxima aqui para a gente completar com N ou M. Aí lembrar da regrinha que nós já aprendemos. Antes de P e B, usa-se M. E antes das demais consoantes, N. Então, lenço, N. Ambiente, M antes de B e N antes de T.
Rocambole, M antes de B. Presente, N antes do T. Polenta, N antes do T. Duende, N antes do D. Brinquedo, N antes do Q. E cachumba, M antes do B. Certo, pessoal? Agora vamos à página 130. Na verdade, 130 e a 131, né, turminha? Porque aqui era um quebra-cabeça bem grande para a gente montar e formar substantivos no aumentativo e também no diminutivo, né? Aí diminutivo inho, inha, zinho, zinha, e no aumentativo terminados com ão e ona. Então a gente encaixar pecinha por pecinha para formar esses substantivos. Então aqui eu vou falar para vocês todas as palavras. A ordem não tem problema. Importante é que todas que eu vou ler, vou mandar foto para vocês corrigir, né? Elas precisam estar aí, tá? Então aqui nós temos, olha, princesinha, ursinho, vasinho, mãozinha, cafezinho, barquinho, coleguinha, casarão, festona, vozeirão, dentão, criançona e amigona, certo? São essas palavras que a gente vai formar. Para a nossa aula de português hoje, é só essa correção, tá bom? Aí se vocês ficaram ainda com alguma dúvida quanto à separação silábica, a classificação quanto ao número de sílabas, né? Que a gente já estudou e agora a gente está revendo, né? Reforçando isso. Se ainda tiver dúvida, é só me chamar que eu explico de novo. Se precisar, a gente conversa por chamada de vídeo, de voz, áudio, mensagem e tudo mais. Vou mandar foto, vocês façam a correção, anotem no caderno. E aí tá fechada a nossa aula de português dessa sexta-feira, tá bom?